Senhor presidente, senhores deputados, aqueles que nos acompanham nesse debate, antes de iniciar aqui a discussão sobre a urgência, eu gostaria de ler um manifesto que está sendo divulgado dos jornalistas. Jornalistas em todo o país vêm sendo pressionados desde 13 de abril por anúncios de cortes de até 70% de suas jornadas de trabalhos e salários. A ofensiva das empresas de mídia toma como base a medida provisória 936 de 1º de abril. A categoria tenta negociar por meio dos sindicatos, mas a ameaça está colocada. Houve anúncios de corte de jornada e salários nas redações das maiores empresas jornalísticas do país nos últimos dias. A ameaça acontece justamente no momento em que a população brasileira mais precisa de informação de qualidade sobre a pandemia de coronavírus e de seus efeitos. Reduzir horas de trabalho e salários de jornalistas significa reduzir a capacidade da sociedade de se informar adequadamente, abrindo espaço ainda maior para a disseminação de fake news. As consequências dessa precarização em um momento tão crítico podem ser fatais para a saúde pública, para a economia e para a própria democracia. O trabalho dos jornalistas é serviço essencial. A realidade por trás das câmaras e das páginas de jornais e revistas que você lê é que, desde a eclosão da pandemia do coronavírus, estamos submetidos a uma carga de trabalho estendida para dar conta de levar ao público os mais diferentes ângulos de serviços de informação. A nossa rotina nesse último mês tem sido assumir riscos de saúde e empenhar recursos próprios para manter um trabalho com a qualidade, a velocidade que a população precisa e merece. Agimos assim porque fazer jornalismo é a nossa missão. Conclamamos você a se unir nesse movimento de valorização dos jornalistas. Queremos manter o jornalismo na atividade e com força total, nesse momento tão crítico para o Brasil e o mundo. Use suas redes sociais para exigir que as empresas de mídia recuem dos cortes, porque nesse momento, mais do que nunca, informação é questão de vida ou morte. Assina a Federação Nacional dos Jornalistas, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, uma campanha pela valorização dos jornalistas. Por que eu começo com a leitura desse texto? Porque a Assembleia está propondo fazer um gesto para o Estado, e é um gesto importante e necessário, economizando ou repassando mais de 300 milhões para o combate ao coronavírus. Senhor presidente, nós aqui, ao longo desses últimos meses, discutimos projetos importantes nesse sentido. A questão do fundo, da liberação de fundos, a questão da calamidade pública. E o Partido dos Trabalhadores, ao longo desses debates, sempre disse que era necessário que se criasse instrumentos de fiscalização, controle e transparência. Infelizmente, nós perdemos o debate. Na última discussão sobre fundo, como disse o deputado Estevão há pouco tempo, nós poderíamos ter criado um fundo para que a gente pudesse controlar melhor o uso do dinheiro público. Infelizmente, falta muita transparência. Falta transparência nos dados de saúde, falta transparência no uso dos recursos públicos. Isso nós não podemos permitir. E pior, quando discutimos fundos, uma das preocupações era de que os terceirizados do Estado não fossem demitidos, para atender, inclusive, um pedido do governador aos empresários: não demitam seus funcionários. Mas o governador procurou o outro caminho. Ao cortar contratos, funcionários da educação foram demitidos. Nós temos que evitar isso. Aqui na Assembleia não pode ser diferente. Primeiro, a necessidade de controle dos recursos. Segundo, na impossibilidade, nós devemos buscar saídas para que na redução de contratos não haja demissão dos trabalhadores terceirizados, que são os mais frágeis nessa cadeia que está colocada de cortes. Sobre a proposta da mesa, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, uma das questões que nós levantamos na discussão de calamidade pública era quanto ao prazo. E a proposta da mesa ela é muito vaga, subjetiva. Ela precisava trabalhar com objetividade. O prazo da calamidade é 31 de dezembro. Os seus efeitos, nenhum de nós saberemos dizer, porque não temos
ainda todas as informações, não sabemos as consequências. Portanto, é preciso que se discuta com mais objetividade. Segunda questão, sobre a questão dos deputados. O deputado Luiz Fernando, a deputada Beth já trouxeram essa discussão, eu quero apenas reforçar. É preciso que haja uma diferenciação. Nós não podemos comparar deputados como sendo todos iguais. Existem deputados que têm uma condição melhor, que têm, inclusive, outras rendas, mas nós não vamos tratar de renda, nós podemos tratar de declaração de patrimônio. E aí, o PT vem defendendo ao longo dos anos a tributação das grandes fortunas. E a ideia é que a gente também possa diferenciar as contribuições, fazendo com que haja uma progressividade na contribuição dos deputados, já que há uma decisão da Assembleia de que se contribua com 30%, que a gente possa fazer com que essa escala vá até 50%, diferenciando a partir da declaração pública a taxação de 30% a 50%. A segunda questão que eu queria trazer aqui diz respeito ao dos trabalhadores. Há também aí, senhor presidente, uma dúvida se é através desse instrumento que nós podemos mexer no salário dos comissionados ou daqueles que serão afetados por essa medida. O Partido dos Trabalhadores decidiu se posicionar contrário à redução dos trabalhadores. Nós podemos buscar outras fontes alternativas. Eu e o deputado José Américo apresentamos um projeto de lei que pode aumentar a arrecadação do Estado em até 3 bilhões. Eu não estou falando de 320 mil reais, eu estou falando de 3 bilhões. Aliás, se o governo do PSDB tivesse feito isso na crise de 2015, talvez a gente tivesse num outro patamar de arrecadação do Estado, evitando que pudéssemos cortar de trabalhadores. É a história de aumentar a alíquota do ITCMD, que é um imposto de transmissão, de herança, de bens, aumentando, inclusive, a isenção. Hoje a isenção gira em torno de 86 mil, a gente está propondo para 200 mil, e a alíquota, que é constitucional, aumentar de 4 a 8, também escalonada, fazendo com que quem vai transmitir mais herança, mais bens, possam contribuir num valor maior do que existe hoje. A terceira questão, já colocada aqui, é a questão da transparência e do controle do uso dos recursos. Até porque, como eu já disse, infelizmente o Estado não trabalhou como outros estados para dar mais transparência no controle e no acompanhamento. Aliás, acho até que a comissão aprovada pela Assembleia já deveria, assim que terminadas as indicações, promover a primeira reunião e apresentar um balanço aos deputados da Alesp, como têm sido gastos os recursos do governo do Estado, as transferências do governo federal. O governo federal tem feito transferência aos municípios, isso é público, basta uma consulta ao site do governo federal, e nós podemos ter acesso aos recursos que já foram transferidos. A mesma coisa precisa o governo do Estado, ele precisa dar mais transparência aos recursos que estão sendo destinados. Bom, essa medida apresentada pela mesa e que deve ser votada em breve, e espero que não seja no afogadilho, que a gente possa melhorar a proposta, que a gente possa tirar aqueles que mais precisam nesse momento, assim como eu li o texto dos jornalistas, nós não podemos precarizar e prejudicar os que mais precisam, tanto os terceirizados como os trabalhadores da Alesp. Mas eu espero, senhor presidente, membros da mesa, senhores deputados e senhoras deputadas, que a gente possa arrastar para esse debate não só o legislativo estadual, outros legislativos já começam a fazer isso. Santo André já fez, São Bernardo já fez, né? Fez redução de 10% do salário dos comissionados. A Câmara de São Paulo está discutindo agora a possibilidade de redução também de recursos, baseado no espelho da Assembleia Legislativa. Agora, nós precisamos também trazer à baila o debate no Executivo e no Judiciário, porque se o Legislativo vai dar uma contribuição,
o judiciário e o executivo também têm que dar a sua contribuição. Nós podemos falar dos cargos de secretários, de adjuntos, chefes de gabinetes do executivo, e podemos falar dos 2.548 magistrados do TJ de São Paulo. E eu vou dar um dado importante. Só no mês de janeiro de 2020, com pagamento de vantagens pessoais e eventuais subsídios, indenizações e gratificações, o montante chegou a 39,5 milhões. Eu não estou falando de salário dos magistrados, eu estou falando daquilo que as pessoas chamam de penduricalhos. Se a gente pudesse comparar com o gasto do governador Dória, ele propôs gastar 33 milhões para pagar R$55, míseros R$55, outros estados estão pagando 100 aos alunos da rede pública estadual. Com esses 39,5 milhões, a gente poderia dobrar os R$55 dos alunos da rede pública estadual que estão no CAD único ou abaixo da linha da miséria. Essa seria uma medida extremamente importante. E aí, eu queria aproveitar para avançar. Como eu ainda não tenho o relógio na tela, senhor presidente, eu ainda não sei exatamente quanto tempo eu tenho. Mas eu queria trazer aqui duas outras questões que considero essenciais nesse momento. Ao longo do debate sobre os projetos de lei aqui, uma das questões que nós sempre colocamos foi a necessidade da proteção dos mais frágeis nessa sociedade. E pasmem os senhores e as senhoras, a CDHU, que tem vários apartamentos que ela recebe o valor da prestação, ela não se dispôs a, nesse período da pandemia, suspender os pagamentos. Nós estamos falando de uma situação gravíssima, de pessoas que não são mais, não têm mais remuneração, elas não têm mais emprego, são diaristas, são pessoas que trabalham como ambulantes, que fazem bico, e nesse momento de isolamento social, elas não têm recurso. E a CDHU tem se negado a suspender temporariamente o pagamento dessa parcela que é devida. Ninguém aqui discute se ela é ou não devida. O que a gente está propondo é que ela possa ser suspensa nesse momento de crise. A segunda questão, a deputada Beth Saon já levantou, mas eu quero aqui reforçar. O Ministério Público mostra dados claríssimos do aumento da violência doméstica, mais de 50% na questão das prisões e dos pedidos de proteção. Portanto, talvez uma forma justa e necessária fosse um gesto dessa Assembleia, de certa forma, direcionar recursos ao combate à violência doméstica e, quem sabe, também a outras áreas que têm uma necessidade muito grande. Nós, com certeza, estaremos usando os recursos da Assembleia de uma forma digna, justa, que poderia beneficiar os que mais precisam. Infelizmente, se não estabelecermos aqui mecanismos que possam controlar os recursos, onde eles serão gastos, se não pudermos indicar quais são as áreas necessárias, todo esse esforço, de novo, será em vão. Por isso, eu entendo, senhor presidente, que devemos promover um debate amplo, inclusive sobre a urgência ou não, para que a gente possa, ao longo desse debate sobre a urgência, e ainda não sobre o conteúdo do projeto, quem sabe, construir propostas que possam ser incorporadas no projeto pelo relator, que melhore esses aspectos que a bancada do PT, que os deputados, ao longo dessas últimas horas, vem apresentando, tanto no grupo de deputados, como eu tenho certeza que no Colégio de Líderes e agora no debate que será feito da urgência e depois do projeto. Por isso, senhor presidente, acho que deveríamos ter muito cuidado para que a gente possa fazer um debate com qualidade, profundidade e, diferente dos projetos do governador Dória,
esse projeto, que é da Assembleia, que envolve os 94 deputados, que tem corresponsabilidade, que ele possa ser um projeto de qualidade, que ele possa mostrar que é possível ter transparência, que a gente pode aprovar um fundo e a partir desse fundo nós poderemos fiscalizar com mais facilidade, que o dinheiro será de fato utilizado naquelas áreas e regiões onde os deputados entendem a importância e necessidade para combater esse vírus tão nefasto nessa guerra invisível e perigosa. Muito obrigado, senhor presidente.